Olá, espero que estejam todos bem em seus lares, protegidos e amparados pelo nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos ter mais uma palestra e antes de começar, vamos pedir a proteção dos nossos mentores pessoais, dos nossos anjos guardiães, do nosso Mestre Jesus, que Ele nos abençoe, continue nos abençoando todos os dias, o nosso Pai maior, que abençoe os nossos lares sempre com muita saúde, muita proteção, que ilumine o nosso instituto, os nossos mentores, que estejamos sempre protegidos e amparados, que nunca nos falte o básico, aquilo que nos fortalece diariamente para que consigamos seguir na nossa trajetória evolutiva. Que diante de todos esses percalços da vida, Deus consiga atingir todos nós com seus fluidos benéficos de luz, os hospitais, os médicos, os enfermeiros, toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que todos esses espíritos iluminados que vêm trabalhando incessantemente na cura, no alívio, no resgate, que eles sejam recompensados com o amor do nosso Mestre Jesus, com o colo do nosso Pai maior, que estejamos todos amparados, iluminados neste planeta que precisa tanto da luz de toda a espiritualidade maior. Neste momento tão complicado por que passamos. Obrigada, Pai, por tudo que estamos passando, por todo este aprendizado. Possamos assimilar e possamos levar isso para os nossos ensinamentos futuros. Graças e graças a Deus. E hoje, o assunto da nossa palestra é demônios. É um assunto um pouquinho, digamos, pesado. Algumas pessoas vão de dizer. Porque a gente traz, esse estigma, de que é uma coisa meio pesada. Mas, na verdade, isso está mais lá no passado, nos nossos antepassados, onde essa figura ela era mal interpretada, ou tinha uma interpretação meio deturpada. A gente vai tentar ter uma visão mais espiritualizada, mais espírita dessa pessoa, desse espírito, desses espíritos, Kardec, no livro O Céu e o Inferno, mais precisamente no capítulo 9, Demônios, ele diz que a importância que o homem dá a essa criatura do mal, que chamamos de demônio, é antiga. Desde a mais tenra infância do homem aqui no planeta, e a gente encontra várias e diversas formas de citação dessa figura má, que lhe é atribuída uma questão religiosa, e é por isso que torna falível de estudo para várias doutrinas.
E por que é curioso saber, né, na verdade, por que a gente dá tanta importância, né, para ele. São tantos nomes, né, quando a gente começa a pesquisar, é demônio, diabo, coisa ruim, Satã, e por aí vai. E se a gente pensar bem, tem gente que nem pronuncia esses nomes, não é verdade? Tem gente que não pronuncia. E se a gente procurar mesmo a simbologia e até mesmo o significado, por exemplo, da palavra Satã, no hebraico significa adversário. E do grego, a palavra origina diretamente de sátiros, que é uma figura da mitologia grega que tinha chifres, pernas de caprino e corpo humano, né? É uma figura da mitologia grega. Sátiros. Então, se a gente começar a se aprofundar mesmo no estudo, a gente percebe que com o passar dos séculos, do tempo, o homem ele sempre associou uma figura má, né? Ele sempre precisou criar um personagem, na verdade, porque sempre existiu o bem e o mal, o bom e o ruim, o bonito e o feio, né? O certo e o errado, né? É natural. Então, como existia o bem e o mal, e o bem sempre foi a representação, Deus sempre foi a representação desse bem, não é verdade? Do amor e de tudo que era certo, do poder do bem. E existia esse mal, pessoas do mal e tudo mais, né, que não era tão legal assim. Tinha que existir um chefe desse mal, alguém que manipulava esse mal. Quem era esse chefe do mal, né? Para o homem haveria de ter algo contrário, porque nesse mundo de imperfeições, onde a gente não alcança, né, ainda a evolução esperada, a gente ainda não alcançou nada da evolução ainda que a gente espera, onde existem muitas injustiças, como eu disse, como existe Deus comandando o bem, haveria de ter um ser que representasse esse mal, que houvesse criado todo esse mal. Foi assim que o homem cria essa figura mitológica, histórica, teológica e etc., né? Chamada demônio, ou o nome da sua preferência. Kardec, na sua obra do Céu e Inferno, ele tenta, através do espiritismo, ele tenta desmistificar um pouquinho essa coisa de céu e inferno, né, do homem do bem e do diabo, do demônio, né? Ou seja, o espírito bom e o espírito que ainda não entendeu muito bem como funcionam as coisas. O espírito menos esclarecido. Porque uma coisa é estudar a figura mitológica histórica e outra é entrar nas crenças, né, nos dogmas, nas doutrinas, naquilo que o homem acredita ser o mal ou o ser do mal. E aí a gente precisa estudar. E no nosso caso, como o espiritismo vê isso tudo. E se a gente levar em consideração que o cristão herdou do hebreu, né, a coisa do anjo e do demônio, por consequência, a gente também herda a crença nos dois princípios, do bem e do mal, certo? Kardec diz,
E aí eu vou ler, tá? Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas. Todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia, mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus. Desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemo-la, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. Então, a base disso tudo, né, é a essência do bem e do mal. E a gente passa a compreender melhor, né, Deus a partir do cristianismo, a partir de Cristo. Porque até então a gente tinha uma ideia de um Deus ruim, de um Deus mau, de um Deus punitivo, né? De um Deus que se a gente fizesse algo de errado, seríamos punidos. Né? Isso não era um Deus de amor, né? Isso não era um Deus justo, né? Não era um Deus imparcial, era um Deus muito punitivo, né? E a partir de Jesus, ele nos ensina que esse pai, ele não é isso. Ele é um pai muito amoroso, ele é um pai justo e bom. Ele não pune, ele ensina com amor, né? E ele complementa dizendo: se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, né? Compreendemo-lo, no entanto, melhor que nunca, à mercê do ensinamento do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, né? Então cai também um pouco aquela coisa de que existem dois deuses, né? Um do bem e um do mal. Não. Deus é único e é bom. Para a igreja, né, Satanás, ele é o rei dos demônios e ele é o chefe, ele é a personificação do mal. Ele não é um personagem alegórico, não, ele é uma entidade real. Enquanto Deus pratica exclusivamente o bem, ele pratica exclusivamente o mal, né? E é engraçado assim, Kardec levanta uma coisa muito interessante no livro, né? Ele fala assim: Satanás existe de toda a eternidade? Ele existe desde sempre? Ele seria um ser incriado, assim como Deus, né? Ele existe desde quando Deus existe? Esse Deus, então, ele não é único? Né, existindo aí, Kardec pergunta: existe um Deus do bem e um Deus do mal? Ou ele é um Deus posterior, ele é posterior a Deus, né? Se sim, Deus criou ele, ele é uma criatura de Deus, assim como nós? Se Deus teria criado todos os seres maus, todos os demônios, Deus seria o autor de todas essas criaturas. Mas se Deus criou todas essas criaturas más, ele não deixaria de ser igualmente bom? E Kardec, ele faz uma citação
no livro do cardeal arcebispo Heinz, Monsenhor Gusso, e de 1865. Ele fala assim, ó, esse senhor ele fala assim, ó, Deus, que é bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus, não. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados, ou seja, criou-os bons, né, cheio de predicados. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Então eles acreditam, né, que Deus não criou o mal e não criou o demônio. Na verdade, ele criou as suas criaturas boas, mas eles acreditam que uma das suas criaturas acabou criando o mal, né? Porque eles se rebelaram contra Deus, eles negaram Deus. E nessa revolta, né, que foram anjos que se revoltaram, né, eles caíram do céu, tornando assim os anjos caídos ou decaídos, né? Existe toda uma história a respeito disso, virando assim os demônios, Lúcifer, né, que é um deles. E se a gente for se aprofundar um pouco nessa questão, a gente sabe que a teologia dogmática ela foi muito responsável pelo reforço, não só da imagem negativa desse ser, né, mas de todo o lado punitivo que traz com as nossas atitudes quando a gente comete algo de errado ou quando a gente faz algo que vá contra, né, alguma lei divina, né, alguma coisa que vá contra. A gente sabe quando faz algo de errado. E os nossos antepassados, eles tinham muito essa coisa, né, de olha, você vai ser penalizado, você vai para o inferno, né, como eu disse lá no começo, né. Eu lembro muito minha avó, né, que ela costumava dizer muito esse negócio, e ela punha a gente para rezar Pai Nosso, Ave Maria, porque se você não fizesse, Deus ia te penalizar, né, e a gente fica com essa imagem muito forte, né, de diabo, de inferno. Isso foram imagens que foram cultivadas na nossa memória, de pequeno, né, de criança, e isso fica guardado, né? A gente vai cultivando isso. Essa imagem de um Deus punitivo ou desse ser que nos leva para o inferno é uma criação do homem, né, gente? É uma coisa criada aqui, nesse plano, né? E assistindo outro dia a palestra do Haroldo, que eu gosto muito, quem sabe, que me conhece sabe que eu gosto muito dele, ele disse uma coisa muito inteligente. Ele falou assim que o inferno tem gente que tem o inferno nos olhos, e quem carrega o inferno nos olhos só enxerga demônios. Pensa nisso. Eu acho o Haroldo muito sábio. A gente sempre dá um jeitinho de ver o lado negro das coisas, né? A gente sempre reclama muito. Isso é o do ser humano. O ser humano costuma sempre reclamar muito das coisas e ver as coisas erradas, e não consegue enxergar o lado bom e o lado positivo. Então, essas pessoas que carregam o inferno nos olhos acabam vendo sempre os demônios, né? A gente tem que lembrar que o universo é dirigido por Deus, um Deus de amor, um Deus do bem, né?
Portanto, o melhor está sempre acontecendo. A gente aqui não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Então, voltando um pouquinho para o nosso tema, nós sempre tivemos esse duplo princípio de bem e mal, onde cada reinado, né, do bem e do mal, tem um representante. É natural isso aí, né? Essa estrutura religiosa, vamos dizer assim, ela tem os ministros dela, né? Ela tem os seus ministros, os gênios do bem e do mal, e que no caso são os anjos e os demônios. É aquela coisinha, né, que você tá lá, você fala assim, ai meu Deus, meu anjinho tá falando pra eu fazer isso, mas o meu diabinho tá falando pra eu fazer aquilo. A gente sempre teve essa imagem. Por isso a maioria das doutrinas dogmáticas, elas utilizam os anjos e os demônios como representação do bem e do mal. A palavra anjo, do latim angelus, significa mensageiro. Por isso que o anjo Gabriel era o mensageiro de Deus, né? Os anjos, eles são considerados na teologia dogmática espíritos puros, criados por Deus e enviados para anunciar vontade, a sua vontade, a vontade de Deus, ensinar, corrigir, consolar, punir, repreender, né? Sempre em nome de Deus. Já a palavra demônio, do latim daemonium, significa diabo. E os demônios, eles são considerados na teologia dogmática espíritos do mal. Entre eles, os que pecaram contra Deus, são os anjos caídos ou decaídos, como eu disse, né? Se rebelaram, pecaram contra Deus, então são anjos caídos, caíram do céu. Para onde? Para o inferno. Bom, mas até aqui eu falei que essas doutrinas pregam essa coisa de céu, de inferno, certo? De anjo e demônio. Mas isso não é muito bem o que o Espiritismo pensa a respeito disso. E é por isso que o Kardec escreve essa obra e faz parte também do Pentateuco dele, né? Porque eu tenho certeza que ele, com todo o conhecimento que ele já tinha, né, do Espiritismo e tudo que ele já tinha estudado, com toda a ajuda da espiritualidade, porque ele já havia escrito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ele lança o Céu e o Inferno, né? Ele vem com essa ideia de desmistificar um pouquinho essa coisa de inferno, de diabo, né? Ele vem tentar fazer com que as pessoas entendam um pouco dentro do Espiritismo, né, que essa coisa de inferno, de coisa pesada, tenebrosa, de diabo, né, isso tudo, já que a gente está falando de Espiritismo, vamos tentar fazer com que as pessoas entendam, né, que isso não é bem assim. E esse livro, ele traz uma comparação das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, né, sobre as penalidades e as recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, né? E depois disso tudo que ele faz, ele lança o céu e o inferno, ele completa o Pentateuco, logicamente, com a Gênese, em 68. E já não dava mais, né, para ficar acreditando nessa coisa de inferno, de diabo e tudo mais. Então ele se vê, acho que, querendo explicar, né, isso tudo. A espiritualidade, logicamente, né, querendo explicar. E para nós espíritas é muito fácil, né, de entender essa coisa de anjo e de demônio, de céu e de inferno. Nós sabemos que anjo e demônio são única e exclusivamente espíritos que, como nós, estão passando por processos evolutivos, né? E estão em processos bem distintos de conhecimento e evolução. Porque quando a gente fala em demônio, diabo,
qualquer coisa, qualquer nome que queira se usar, a gente pensa que é uma pessoa totalmente fora do nosso planeta que eu disse, da nossa orbe, né? Que é um ser totalmente abominável, né? Ele não deixa de ser um espírito como nós, que ainda que usou, desculpa, essa denominação pesada, né? De anos e anos de nomes que fizeram ele parecer essa aberração da natureza. Porém, ele é um espírito que carrega pouco conhecimento, né? Ele tem um espírito que não está ainda depurado, né? Então nós vamos ver aqui. Ele está passando por processo evolutivo, o anjo e o demônio, o diabo, né? Por processos evolutivos e estão em processos bem distintos, né? Um já adquiriu muito conhecimento, muito, através de todas as suas vivências, e o outro ainda precisa depurar muito o espírito, precisa evoluir muito, aprender muita coisa, deixar todas as suas mazelas de lado, né? Passar de um espírito impuro e imperfeito para um espírito puro e perfeito, né? E ele pode ter vivido tanto quanto viveu um espírito puro, um anjo, porém ele ainda não aprendeu nada, ele ainda está ligado às imperfeições dele, né? Ele ainda está ligado a todos os defeitos e todas as coisas que ele acha, né? Dentro daquilo que ele acha que é certo. Na verdade, somos todos espíritos em diferente etapa de processo evolutivo moral, né? Todos nós estamos em processo evolutivo moral, todos nós já passamos por alguma etapa difícil, muito difícil. Então, nós não podemos nem condenar, nós não podemos nem apontar o dedo, porque a gente não sabe o que nós passamos. Hoje, na condição que a gente vive aqui, a gente não consegue saber o que nós passamos. Pode ser que enquanto espíritos desencarnados, quando passa toda a historinha da nossa vida, a gente lembra, aqui a gente não vai lembrar. Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 115, ele faz uma pergunta assim, ele fala assim, ó, referente à progressão dos espíritos, né, terão uns criados bons e outros maus? Então ele volta naquela questão lá, né, será que Deus chegou a criar uns bons e uns maus, né? Ele volta a querer saber, será que Deus chegou a criar mesmo esse demônio? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Né? Nós estamos adquirindo saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecer e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então é isso, né, gente? Uma coisa que acontece aqui com a gente, né? Às vezes o chefe dá uma missão, tem uns que fazem fácil, rápido, já entrega o trabalho. Tem uns que ficam reclamando, não entrega o trabalho nunca, né? É assim. E se Deus nos criou igualmente simples e ignorante,
né? Dando a cada um de nós uma determinada missão. E a gente reconhece nisso, né, as nossas metas e karmas. Nossa doutrina espírita nos faz entender que essa teoria de anjo caído, que se torna demônio, né, ou que se tornar um demônio, não existe, né, gente? E que na verdade são apenas espíritos que, como nós, sucumbiram em algum momento, né, nessas provas de vida, nessas metas, nesses karmas, né, e se tornaram espíritos endurecidos, espíritos teimosos, espíritos ruins, né? Vamos dizer assim. Deus seria injusto? Seria um Deus que teria se enganado? Né? Que teria errado? Que seria falível a erros? Ah, não, né, gente? Não. Nosso Deus é um Deus muito justo. Eu acho que ele fez tudo certinho. É só a gente olhar para a natureza, para tudo que ele criou. Eu acho tudo tão perfeito. Nos criou iguais, nos deu todas as oportunidades igualmente, né? Porém, uns se agarram a essas oportunidades, né? Conseguem desenvolver essas coisas, né? E outros não, outros se deslumbram pelo errado. No livro dos Espíritos, Kardec também pergunta na questão 118: nós, enquanto espíritos, podemos nos degenerar? Os espíritos respondem não. À medida que avançam, compreendem o que os afastam da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais perde. A gente sabe disso, né? Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar, né? Então a gente sabe também que aprendeu, né? Aquilo lá, conseguiu assimilar, não vai perder, aquilo vai ficar, não vai voltar para trás. A gente sabe que o espírito não volta, então ele pode ficar ali uns anos, né, batendo cabeça, não querendo aprender, né, mas voltar, ele não vai voltar. Podemos dizer que esses espíritos menos esclarecidos e mais endurecidos, né, esses espíritos que cometem maldades e que aprendemos a chamar de demônios, são aqueles que ainda vivem muito enraizados no orgulho, no egoísmo. Pois o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz que os vícios e os mais simples defeitos nascem deles, do orgulho e do egoísmo. Podemos dizer também que esses espíritos, né, na nossa doutrina, podem ser também os obsessores, né? Porque são aqueles espíritos que ainda andam muito preocupados em subjugar os outros, né, dominar os outros, vivem organizando falanges do mal, né? Estão sempre mal intencionados, estão sempre se organizando para o mal. Então eu acho que se você perguntasse, né, Ana, quem então são esses espíritos? Quem são esses demônios, né, para o espírita? Quem são, na verdade? Eu acho que a gente pode ir por aí, né? São espíritos que estão ainda muito enraizados, muito embrutecidos, né? Muito próximos do egoísmo e do orgulho, né? Mas que cometem o mal mesmo por conta disso, né? Que ferem muito outras pessoas, né? São espíritos que se preocupam só com obsediar o outro, subjugar o outro, né?
que não cuida da própria vida, da própria existência e que fica subjugando o outro, né? Está mais preocupado em fazer o mal para o outro do que cuidar da própria existência, né? Eu diria assim. É triste, né? Mas esses são os espíritos maus, né? O que a gente tem que ter em mente é que, segundo o Espiritismo, e isso está no livro O Céu e o Inferno também, estudo de Kardec, nem anjos nem demônios são entidades distintas, ok? Posto que a criação desses seres inteligentes é uma só. Eles foram criados por Deus, certo? Eles não são diferentes, né? A sua essência, infelizmente, porque um foi para um lado, o outro foi para o outro, né? Mas somos todos espíritos em evolução, unidos a corpo material, constituem a humanidade que povoa a Terra e a outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constitui o mundo espiritual e os espíritos que povoam o espaço. É isso, pura e simplesmente, né? Então somos todos espíritos, né, que estamos em evolução, né? Anjos ou espíritos um pouco piores, somos todos espíritos que, enquanto encarnados, estamos aqui no planeta ou em outros mundos habitados. Quando deixamos o corpo carnal, estamos no mundo espiritual ou no espaço, nos espaços, né? Desde o momento da nossa criação, enquanto espíritos encarnados ou desencarnados, começamos esse processo de evolução. A gente vai atingir o apogeu dessa evolução o dia que nos tornarmos espírito puro anjo, na linguagem mais vulgar, né? E, gente, entre o embrião até o anjo, há uma cadeia de progresso que devemos galgar. Então, desde que nós fomos criados ali como espíritos, até o anjo, né, que é o nível mais alto da nossa hierarquia, né? A gente tem muito que galgar, tem muito que evoluir, tem muito que encarnar e desencarnar, né? Existem espíritos de todos os graus de adiantamento moral e intelectual nessa escala, nessa imensa escala de progresso. Segundo a doutrina da igreja, olha que interessante isso, os demônios, eles foram criados bons e tornaram-se maus por desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Lembra? Eles se rebelaram e caíram. Olha que legal. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis à regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se, como todos nós. Todos nós começamos na base para subir. E vale lembrar que os anjos mais elevados, né, aqueles que já chegaram lá, conquistaram a sua graduação passando como os demais, pela rota comum. Ninguém fugiu da rota, todo mundo passou pelo mesmo caminho, né? Com muito amor, caridade, compreensão, paciência, fraternidade, irmandade, solidariedade e o mais importante, tenho certeza, amor a Deus sobre todas as coisas. No Livro dos Espíritos, de novo, na questão 780, Kardec pergunta:
como o processo intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. A partir do momento que o espírito sabe discernir o que é bom e o que é mal, porque se ele não entende, não adianta, mas se ele sabe o que é o bem e o que é o mal, ele pode escolher. E a escolha é algo muito, mas muito importante, né? Se a gente escolhe o mal, a gente sabe que a gente vai ter que responder por isso um dia, né? Nosso maior modelo de espírito puro, de amor que conhecemos, nosso modelo guia é Jesus. Então, a gente já conhece o bem, a gente conhece esse modelo. Vamos seguir, vamos continuar nos guiando pelos ensinamentos de Jesus, pelo seu evangelho, né? Dizer que a gente não conhece é mentira, né? Principalmente nós espíritas. A gente tem uma missão muito grande, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós conhecemos, né? Então que a gente consiga continuar nesse caminho do bem, ajudando aqueles que ainda não conhecem muito bem esse caminho. Que eles consigam ter discernimento, esses irmãozinhos que ainda não conseguiram ouvir e entender captar, né, essa mensagem que veio do Cristo e que vem do Pai. Que todos possam ter a mesma oportunidade diariamente. Isso é o que eu desejo para todos esses nossos irmãos menos esclarecidos. Eu espero revê-los em breve. Que assim seja. Obrigada.